Aleluia. Glória a Deus. Aos que estão sentados, vamos colocar de pé, em nome de Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias, 2 Reis, capítulo 13. Vamos falar hoje da história de um homem que passou por algumas experiências muito boas. Este homem intercedeu e Deus ouviu. Amém? Nessa noite Deus promete ouvir a minha e a sua oração. Amém ou não amém, gente? Deus vai abrir o céu e vai ouvir a minha e a sua oração, e Ele vai nos abençoar para a honra e a glória dEle. 2 Reis, capítulo 13, versículo 1. E no ano 23 de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel em Samaria, e reinou 17 anos. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, porque seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel e não se apartou deles, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e deu-os na mão de Azael, rei da Síria, e na mão de Ben-Adab, filho de Azael, todos aqueles dias. Fecha os teus olhos e vamos orar. Senhor, nós te louvamos e exaltamos ao Senhor, que é digno de honra, de glória, de poder, de adoração. Neste momento, Deus, eu me coloco diante do Senhor, para, Deus, quebrar todo e qualquer tipo de argumento do inferno, em nome de Jesus, que seja detonado toda a fúria do maligno, em nome de Jesus. Repreendo todo espírito arrebatador de mente, e também aqueles espíritos que leva a nossa mente vazia, vaguear neste universo, que leva a nossa mente a pensar nas coisas lá de fora. Todo espírito e toda raça de demônios, nós repreendemos e anulamos em nome de Jesus, também o espírito de andarilho na igreja. Nós não aceitamos outro espírito, a não ser o Espírito Santo de Deus. Usa-nos, ó Pai, como canal de bênção para a tua honra e a tua glória. Amém. Vamos assentar. Deixe-me ilustrar uma das histórias lindas que teve Jeoacás, uma experiência muito boa com Deus. Neste tempo, a cidade de Samaria, a cidade de Israel, estava sofrendo muito, escassez, sequidão, pobreza, miséria. Havia também neste momento alguns tipos de perseguição. Imagine você morar numa cidade completamente seca, morar numa cidade completamente sem dias melhores, expectativas melhores. Você morar numa cidade que só tinha perseguição, luta, problema. Assim foi no tempo de Jeoacás, que estava passando por alguns problemas. Mas ele atentou para uma coisa. Ele começou a suplicar Deus. Começou a orar a Deus. Ele tinha certeza que Deus ia responder a oração dele. Quantos de nós, meus amados, não temos certeza que Deus escutará a nossa oração? Quantos de nós fazemos uma oração rápida, sem objetivo, sem crer que aquela oração que nós oramos tem poder para fazer algo extraordinário no mundo espiritual e Deus começar a mover ao nosso favor? Jeoacás, então, ele coloca de joelho e começa a clamar a Deus, porque ele está vivendo alguma situação adversa. Por outro lado, nós podemos aprender uma coisa: um homem que soube viver em situações adversas na vida. Vinha problema, a primeira coisa que ele fazia, colocava o joelho no chão, orava, clamava a Deus, e a Bíblia relata, meus amados irmãos, que lá do céu, Deus atentou para a oração dele, e Deus começou a mudar a vida dele, através daquela oração. Nessa noite, Deus vai mudar a nossa vida através da oração. Quem crê nisto? Quem crê? Você crê mesmo que Deus pode mudar a sua vida, mudar o cativeiro de Israel, de Samaria e de toda Judá, de toda a Volta Redonda, por causa da nossa oração? Você crê mesmo que Deus pode mudar a sua vida através da sua oração? Se você crê mesmo, você vai colocar de pé e vai falar assim: eu creio, é com força mesmo, gente. Fala: eu creio. Levante as tuas duas mãos e fala: eu creio.
Mais forte, eu creio que Deus vai mudar a minha história. E é hoje. É hoje. Levante as suas duas mãos e aplauda ao Senhor e fale, eu creio. Vamos assentar. Israel e Samaria e Judá passavam por uma pobreza só. Passavam por situações adversas na vida. Imagine você, uma cidade completamente na mão do rei da Síria, por causa de tantos problemas que havia naquela cidade. Agora pobreza, sequidão, perseguição. E Deus se propõe a livrar Israel. Deus falou assim, agora eu vou livrar Israel, vou livrar aquele povo por causa da oração de Jeoacás. Deus ouviu a oração deles, gente. Você não sabe o que é isso, de ver uma cidade completamente oprimida, maltratada, sobrecarregada, uma cidade cheia de escassez, de sequidão. E agora Deus atenta para a oração daquele homem. Eu fico imaginando assim, Deus olhando para mim e vendo a sequidão, vendo lá a perseguição, os problemas, eu me colocando em joelho e Deus atenta para a minha oração e começa a mudar, começa a abençoar, começa a transformar, começa a fazer algo extraordinário que o homem não podia fazer. Sabe de uma coisa? Tem coisa na nossa vida que só Deus pode fazer. Jeoacás viu aquele grande livramento de Deus. Grandes e grandes livramentos. Mas você não acredita o que eu vou falar. Jeoacás, depois de ver o livramento de Deus, de ver a mão de Deus, de ver Deus agir, de Deus operar grande obra ali, não é que o camarada, ele cai em contradição e começa a fazer coisas erradas diante de Deus. Imagina bem, ele viu o livramento de Deus, é igual a mim, igual a você, vê Deus operando, vê Deus abençoando, vê Deus transformando, vê Deus fazendo coisas maravilhosas, Deus restaurando lares, transformando, curando, onde ela estava seco, agora tem água transbordante, Deus fazia milagres assim na vida deste homem, na nossa vida também, e agora nós caímos em contradição e começamos a fazer coisas más aos olhos de Deus. O que é fazer coisas más aos olhos de Deus? É fazer coisas que não agradam a Deus, é não andar em conformidade à palavra de Deus, é fazer o que Ele quer, é agir em conformidade ao que Ele pensa, não em conformidade à palavra de Deus. Então Ele abre uma porta muito grande para o inferno agir. Infelizmente tem muitas pessoas que são assim, igual o Jeoacás, né? Ele está passando aperto, problema, luta, dificuldade, aí ele vê a mão de Deus agir, e no outro capítulo, no outro dia, na outra história, ele começa simplesmente a fazer coisas abomináveis aos olhos de Deus. Então aquilo diz a Bíblia, que Deus se entristeceu muito com este homem, e o entregou na mão do rei da Síria, e foi mais castigado ainda. Imagine bem, quando eu lembro assim, eu lembro daquela história que fala que o cão voltou ao seu próprio vômito. É a mesma coisa de uma porca, dar um banho numa porca, lavar ela, ficar bonitinha, aí você solta ela e imediatamente ela vai para o lamaçal. Assim é aquele que nega a grandiosa mão de Deus. Ele provou do amor, provou da salvação, então ele é lavado e ele sai dali e vai para o chiqueiro de novo e procura uma lama. É como um cachorro que come, ele vomita de novo, ele come, ele vomita de novo, ele come o mesmo vômito. Assim é uma comparação bíblica em relação àquelas pessoas que provaram do grande amor e da grande mão de Deus agindo. Então ele faz isto, ele vomita, ele come de novo, ele vomita, ele come, ele vomita, ele come. É como se lavasse uma porca e soltasse, e ela procurasse imediatamente a lama. É assim que é uma comparação bíblica em relação às pessoas que abandonam o caminho do Senhor. Então Deus coloca de pé e entrega toda Samaria, toda Judá, todo Israel na mão de um homem castigador. Porque este homem, Jeoacás, ele fez coisas abomináveis aos olhos de Deus. Amados, Deus estava castigando agora, com mais temor mesmo, com mais força, com mais violência, toda Israel. E vem mais seca, tremenda ainda. Escassez. Imagina bem, Deus tinha abençoado, gente.
Ele podia estar provando do bom e do melhor. Ele podia estar comendo as maravilhas de Deus. Ele podia estar gozando o bom de Deus. Mas ele negligenciou. Ele começou a fazer coisas estranhas, abomináveis aos olhos de Deus. E foi adorar a outro ídolo. Ele foi e se prostrou perante os ídolos de Aserra, que estava lá no bosque. Eu não sei, alguns estudiosos falam que foi aí que surgiu a pregação contra o Natal. Não sei. Tá? Tem muitos pregadores, entre aspas, que falam que o Natal surgiu daí, a adoração à árvore surgiu daí, pronto. Não é questão de nós entrarmos nesse detalhe, mas é interessante que este homem, ele saiu da sua casa e foi para o bosque adorar. Ele foi para o bosque adorar outro ídolo. Ele foi para o bosque adorar um ídolo que aparentemente estava escondido de Samaria. Aparentemente estava escondido dos olhos de alguém. Mas existe um Deus que lá do céu contempla todos os moradores da face da terra. O que nós fazemos à escondida, Deus está vendo. O que nós fazemos escondido, Deus contempla. Não adianta tentar fazer coisa errada aos olhos de Deus. Não adianta. Deus não está vendo, porque Deus vê sim. Deus vê o que você está fazendo no escuro. Deus vê o que você está fazendo sozinho. Deus vê, ainda que não esteja ninguém junto com você. Se você errar, Deus está vendo. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Deus está vendo. Quanto mais a pessoa acha que Deus não está vendo, aí Deus vê mesmo. Lá do céu ele contempla todos os moradores da face da terra. E ele está contemplando você. Ele contempla o seu andar. É de dia e é de noite. Quando você está bem, ele te contempla. Quando você está ruim, ele te contempla. Quando você está no pecado, ele contempla. Quando você está na bênção, ele te contempla. Porque os olhos de Deus, eles estão sobre todos os moradores da face da terra. Deus está vendo você aqui. E lá do outro lado do Japão também Deus está vendo. Os olhos de Deus estão vendo você aqui. Os olhos de Deus também estão lá no Japão. Está na Turquia, na Europa. Os mesmos olhos de Deus. Deus é grande. E Ele é muito grande. Ele consegue contemplar todos de uma vez só. Não adianta eu tentar fazer coisas escondidas aos olhos de Deus, porque Deus sabe, Deus conhece, e Deus me conhece, a você também. E Joacás pensou que estava escondendo de Deus, fazendo coisa errada escondida de Deus, e vai adorar a árvore, vai adorar a serra, vai adorar a descendência de Baal, e vai adorar e se prostra ali. Quantos de nós pensamos que Deus não está vendo? Quantos de nós pensamos, rapidinho, ninguém está vendo, olha, vaptizupit, ninguém está vendo, é só isso, e ninguém está vendo, mas Deus, Ele enxerga com a rapidez muito mais do que nós. Os olhos de Deus é muito rápido, é mais rápido que um relâmpago, é mais rápido do que tudo, Ele conhece. Não adianta você tentar fazer coisas rapidinho, porque Ele vê. Deus já foi na sua frente. Ele é muito rápido, Ele é veloz. Não é que você vai, Ele já foi primeiro. Aleluia. Então não adianta eu me esconder de Deus, porque Deus contempla, Deus sabe. E outra coisa, Deus age na frente. Quando eu vou fazer alguma coisa de errada, Deus já está lá. Quando eu vou fazer alguma coisa escondida, Deus já está lá. Ele chega primeiro do que eu e que você. Aleluia. Você crê que Deus é rápido? Levante a mão e fale, eu creio. Glória a Deus. Joacás então começa a tentar enganar Deus. Interessante notar que o erro dele, preste atenção, o erro dele produz para o seu filho